nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre os textos lidos, de maneira especial, usando como tema o versículo de João 16:33, onde Jesus termina o texto de hoje dizendo: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Podeis vos assentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse capítulo 16 de João, sobre o qual nós já falamos do início dele na semana que passou, é um capítulo de despedida. Jesus está se despedindo porque ele sabe que naquela noite ele vai ser preso, no outro dia ele vai ser crucificado, e ele vai passar por todas as aflições para as quais ele veio. Ele, na semana que passou, ele disse: vocês vão ficar tristes, muito tristes, porque de repente vocês não vão mais me ver. Mas daqui a pouco vocês vão me ver de novo e vocês vão ficar muito felizes, e essa alegria ninguém vai tirar de vocês. Sobre isso a gente falou no domingo. E aconteceu quando ele morreu, a tristeza, fugiram desesperados. Mas ao ressuscitar e vê-lo novamente, uma alegria intensa tomou conta deles, porque eles realmente entenderam. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno. Ele é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. E essa leitura continua e começa hoje, quando Jesus então começa falando da oração. E ele diz: orem, peçam ao Pai em meu nome, e ele vai atender para vocês. Jesus veio do Pai para realizar o plano da salvação, e essa obra foi realizada. E agora ele pede que a gente continue orando em nome dele. E ele disse: se vocês orarem em meu nome, o Pai vai atender. E eu pergunto a vocês: todas as orações que vocês fazem são atendidas? Não. Será que Jesus mentiu quando disse: orem ao Pai em meu nome e ele vai atender vocês? Nós lemos em Tiago 4:23: nada tendes, porque vocês não pedem. E vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Esse é o grande problema que muitas vezes acontece com nossas orações. Orações centradas em nós, em busca de satisfação de prazeres. Veja o que Jesus diz em Mateus 6:33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas outras coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes em nossas orações, nós não buscamos em primeiro lugar aquilo que Deus desejaria que a gente buscasse: o seu reino e sermos justos, perdoados, perfeitos diante dele, diante das pessoas. Nós muitas vezes oramos conforme o nosso tempo, a nossa lógica, centrada em egoísmo. Eu quero para agora e eu quero para minha satisfação, para o meu prazer, para o meu deleite. Eu quero me dar bem, eu quero me sentir bem. E não foi isso que Jesus orientou. Nós podemos orar em qualquer lugar, e devemos orar em qualquer lugar. Ninguém precisa subir no monte achando que está mais perto de Deus. O próprio Jesus disse: vocês quando orarem, se tranquem no quarto, o Pai que vê vocês em secreto, ele vai atender vocês em secreto. Mas é preciso orar com confiança, com entrega,
com fé. Em nome de Jesus. Não adianta orar em nome de qualquer outra coisa que a oração não chega a Deus. Foi só Jesus que morreu por nós. Ele é o único mediador. Portanto, é só essa oração que chega a Ele. Seja a oração rendendo graças, agradecendo, seja petição, seja súplica, seja lamentação, qualquer tipo de oração. Como anda a tua vida de oração? Deus espera que a gente ore como alguém que foi moldado por Cristo, que já está salvo. Não como alguém que ainda se atém àquilo que é passageiro, nas coisas presentes. A vitória já nos foi dada. Através da fé em Jesus nós somos perdoados de todos os pecados. E quando nós temos o perdão, nós temos a garantia da salvação. Oramos não porque queremos convencer a Deus a fazer as nossas vontades, mas porque nós queremos aprender a viver conforme a sua santa vontade. E eu pergunto, como são as tuas orações? Pare e reflita. Como tem sido a tua vida de oração? Oras todo dia? De que maneira? Pedindo pelas coisas espirituais ou apenas materiais? Paz, saúde, fé, paciência, longanimidade, bondade, esperança, amor, compaixão, empatia, altruísmo. Essas são as tuas prioridades? Ou as tuas prioridades sempre visam aquelas aspirações que o mundo tem, que é prazer e poder? Essas são as aspirações do mundo. Eu quero prazer, eu quero estar me dando bem o tempo todo, e eu quero poder. Eu quero estar por cima, eu quero sempre o melhor. Como têm sido as tuas orações? Reflita nisso. Jesus fala da importância da oração e ele deu exemplo sempre de novo orando. E sempre não determinando, como tantos e tantos querem fazer hoje em dia. Deus, eu determino, eu exijo tomar posse do que é meu. Jesus nunca fez isso, embora fosse filho. Ele disse, seja feita a tua vontade. Confie em Deus sempre em Jesus sempre como teu Salvador. Confie que Ele te livra de todos os pecados. E então, ore com fé. Sempre em nome de Jesus. Porque nós ainda não chegamos lá. E é por isso que no último versículo ele diz, eu vim dar paz para vocês. Com o perdão dos pecados, vocês têm paz, não precisam ficar atribulados. Deus os perdoou, vocês são filhos. Agora, no mundo vocês ainda vão passar por tribulações, por aflições. E aqui nós precisamos entender que existem dois tipos de aflições, de tribulações, de problemas. Existem aqueles problemas que todo mundo tem. Aquelas situações adversas pelas quais todo mundo passa, porque o mundo que era perfeito, ele foi contaminado pelo pecado e o caos tomou conta. Enchente, seca, acidente, tragédias, acontece com todo mundo. Doenças, enfermidades, acontece com todo mundo, com quem é cristão, com quem não é cristão. Decepções, traições, epidemias, ser atingido por uma bala perdida ou nem perdida assim. Isso pode acontecer com qualquer um. São aflições, são problemas, são preocupações que todos têm. Talvez você, nesse momento, esteja passando por problemas, por dificuldades, ansiedade, medo, culpa, depressão. Isso atinge a todos. E Jesus também nos dá força para superar essas dificuldades da vida. Ele não disse que elas não acontecerão.
Elas dizem, vocês vão passar por elas também. Mas eu estou com vocês. E eu venci o mundo. Eu venci o diabo, o inferno, o Satanás. Então, confie em mim. Eu vou estar com vocês. Mas também existe um outro tipo de tribulação, de aflição em que atinge só os cristãos. Quando nós realmente somos cristãos. Quando nós realmente vestimos a camisa. Quando nós realmente não somos mortos. Lá na carta Apocalipse, Deus diz, eu tenho nojo de quem é morto. Ou é quente ou é frio, escolha um lado. Ele não quer agente secreto, ele quer alguém que diga, eu sou cristão e vivo isso. Jesus disse, se vocês me defenderem na frente dos homens, eu vou defender vocês na frente do Pai. Só que acontece que muitas vezes nós calamos, mas o que o outro vai pensar, pastor? Não interessa o que o outro vai pensar, o que interessa é o que Deus pensa. Se você sabe o que é certo, e mesmo assim faz o errado, se você sabe o que é certo e cala diante do errado, com certeza não está agradando a Deus. E isso muitas e muitas vezes acontece. Agora, quando nós nos posicionamos, claro que o mundo vai nos odiar. Pense uma vez como tem sido o vosso posicionamento diante das questões do politicamente correto. Vocês têm se posicionado? Quando o mundo chega e diz para vocês que qualquer um pode ser qualquer coisa, porque cada um tem sua verdade, você se posiciona e diz, não, Deus diz que não é assim. E está aí a ciência, a biologia para provar que, por exemplo, nós somos da espécie Homo sapiens. Nós somos do gênero humano. E esse gênero humano tem 2 sexos, macho e fêmea. Não tem uma sopinha de letrinha. Isso não existe. Você se posiciona ou você cala e consente? Quando a gente se posiciona nessa questão e em outras mais, acontece o que Jesus disse. Nós somos odiados, nós somos perseguidos e a tribulação vem até nós. E então Jesus diz que nesse tipo de dificuldade, ou no outro tipo de dificuldade que acontece com todas as pessoas, tende ânimo. Ânimo é ânimos, é vida. Porque uma pessoa desanimada, cabisbaixa, ela está sem vida. Ela precisa de ânimo, precisa de vida, precisa de coragem. Jesus diz, porque eu estou com vocês. E eu já venci o mundo. Então, vivam movidos por esta fé. Caminhando para frente e para o alto. Sem se deixar enredar pelas coisas que querem vos aprisionar aqui embaixo. Em busca de prazer e poder. Vocês têm muito mais do que isso. E então vem o texto maravilhoso de Apocalipse, que foi lido pelo Nivaldo. Coisa linda. Vocês prestaram atenção nesse texto do Apocalipse 21? João vê Jerusalém descendo. E que visão bonita, que visão maravilhosa. Uma cidade perfeita. 4 grandes muralhas. De cada lado, 3 portas. Em cada porta, um anjo, guardando para ver quem vai entrar. Sobre cada porta, o nome de uma das 12 tribos de Israel. O que significa isso? Em primeiro lugar, que a graça é para todos. A cidade é perfeita porque Deus é perfeito e Ele habita ali. As portas estão de todos os lados porque a mensagem é para todas e sempre foi. E as 12 tribos de Israel estão ali porque desde Abraão, Isaac, Jacó,
Os 12 filhos, sempre de novo a mensagem da graça, do amor de Deus foi anunciada ao mundo inteiro. E eles simbolizam a igreja do Antigo Testamento. Todos aqueles que creram e entraram por essas portas vindos do mundo inteiro. E então tem uma grande muralha que mostra que a separação, e o texto disse, os impuros, os que não creram, os que levaram para brincadeira, os que não quiseram compromisso com Deus, através de Jesus, eles não vão entrar. Por isso que a muralha tem muros. E esses muros têm 12 fundamentos, onde estão o nome dos 12 apóstolos. A igreja do Novo Testamento. As 12 tribos representam a igreja do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos, a igreja do Novo Testamento. Ou seja, essa é a muralha que nos protege do inferno, do diabo. Crer naquilo que os apóstolos nos deixaram. Receber o Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que está ali dentro da cidade, porque ele disse, quem entrou participa do casamento, porque é a noiva, e o noivo é o cordeiro. Que visão maravilhosa! E a disposição das 3 tribos em cada lado da muralha e Deus dentro era exatamente a disposição lá no Antigo Testamento do povo de Deus no deserto. Era assim que era formado o acampamento daqueles milhões de pessoas que haviam ali. O tabernáculo, o lugar dos sacrifícios, da oração, onde Deus falava através de Arão, ficava no meio. E de cada lado havia o acampamento de 3 tribos. E agora no céu é exatamente assim. E é um lugar perfeito, porque Deus é perfeito. E Deus está ali. E é para esse lugar que quem crê em Jesus, quem vive esta fé no dia a dia, buscando o arrependimento dos seus pecados, porque eu e vocês, todos temos pecados, pecamos em pensamento, palavras e atitudes. Então, quando buscamos esse perdão, crendo, nós recebemos o perdão. Somos justificados diante do Pai, porque Jesus morreu por nós. Somos perdoados e o nosso nome é escrito naquele livro da vida que João viu lá em Apocalipse. Aqui só entra quem tem o nome registrado no livro da vida. Que o meu e o teu nome estejam escritos ali. E que enquanto vivermos aqui nessa vida, com dificuldades sim, tribulações nos 2 sentidos, aquelas que ocorrem com todas as pessoas e aquelas que ocorrem só com os cristãos. Quando estivermos passando por essas tribulações, tenhamos ânimo, coragem, vida, porque Ele, o vencedor, está conosco. A Ele toda a honra, toda a glória, e que um dia possamos estar juntos para todos sempre nesse lugar maravilhoso. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus. Até o grande dia. Amém.